Para nós é uma alegria, a partir de hoje, começarmos já a entrar no clima de um evento super importante que nós teremos aqui no final da semana que vem, que é o Congresso Transformar 2017, Servir a Deus, Servindo ao Mundo. Então, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem de aquecimento, vamos dizer assim, para aquilo que tem sido uma grande preocupação nossa como igreja, como Iba Viva, que é a preparação de pessoas para o ministério. E é justamente por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre capacitar para sermos como Cristo. Essa é a ideia que eu estou tirando de alguns textos do Novo Testamento, aquilo que ele nos traz, que o Novo Testamento nos traz como capacitação, entendendo que é por meio da capacitação que nós nos tornamos como Cristo, não só como pessoas como Cristo, mas nos identificamos em sua missão. Então, uma das coisas que eu falei aqui no nosso estaleiro de líderes, há algumas semanas atrás, era justamente a ideia de que a identidade de Jesus definia a sua missão, e a sua missão dava sentido para a sua identidade. Servir a Deus e servir ao mundo não é simplesmente uma questão de o que fazemos ou qual é a nossa missão, mas é a nossa identidade colocada em ação. Não apenas servimos, porque servir a Deus, servindo ao mundo, é uma tarefa a ser executada, é uma ação a ser realizada. Servimos a Deus, servindo o mundo, justamente porque essa é a nossa identidade, enquanto homens e mulheres remidas por Cristo Jesus na cruz do Calvário e que receberam no poder do Espírito uma nova vida, que receberam no poder do Espírito essa vida para ser vivida em novidade. A novidade de vida que nos move, e essa novidade de vida que nos move, essa nova vida, portanto, que está habitando em nós, querendo nos dar direção, é a razão pela qual nós existimos. Para começar a nossa reflexão, eu quero pensar um pouco com vocês sobre a ideia de capacitar dentro do Novo Testamento. A palavra do texto grego para capacitar, é a palavra katartizo. Não precisa decorar essa palavra, só uma curiosidade. Mas como essa palavra aparece no Novo Testamento? Uma das vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento é lá no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 5, onde o autor vai dizer o seguinte: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. A palavra preparaste, o verbo preparar, é exatamente essa palavra aí, katartizo. O que isso significa? É que a ideia é que se faz algo que ainda não é, se forma algo que ainda não existe, se prepara algo para que este algo tome uma forma e cumpra uma determinada missão. É por isso que o pai prepara para o seu filho um corpo. Ele dá forma para o seu filho um corpo. A este corpo, então, ele dá ao seu filho, e o Filho de Deus vem ao mundo em um corpo que foi preparado, formado pelo Pai. Numa palavra de Jesus, esse verbinho também aparece lá, onde ele vai dizer o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Aqui a gente já coloca a palavra capacitar dentro mais da nossa realidade, aonde a gente quer chegar. A ideia então é que se forma algo que não é e que vai ser feito, algo que vai ser formado, forjado, modelado, né? Na palavra de Cristo, como que isso acontece? Não é só com o corpo que ainda não existe que vai vir a vida, mas também na relação de discípulo e mestre, mestre e discípulo. Ou seja, o discípulo não está acima do seu mestre, porém, todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Nós estamos em um processo de discipulado. E a ideia do discipulado dentro do Novo Testamento é simplesmente fundamental. Não existiria muita coisa do que a gente tem como Novo Testamento se por trás de todo o Novo Testamento não existisse o princípio do discipulado.
Deus teria tantas e tantas formas para chegar nesse mundo e realizar o seu plano. Deus teria tantas e tantas formas de realizar no mundo todo o benefício que Ele quer trazer para o mundo, no que diz respeito à salvação, à reconciliação com Deus, à cura das nossas doenças, à cura do nosso emocional, aquela perspectiva, né, de fim que o Apocalipse nos dá, né, quando ele diz que a árvore da vida, cujas folhas são cura para as nações. Quer dizer, essa ideia do que Deus está vindo para esse mundo, curar um mundo doente, enfermo, né, que sofre por causa disso, que morre por causa disso. Toda essa ideia de que Deus poderia realizar tudo isso de diversas formas. Mas Ele escolheu agir no mundo, realizar o seu plano no mundo, por meio daquilo que o Novo Testamento chama de discipulado. É Jesus que chega ao mundo e não chega aqui impondo alguma coisa, criando uma nova lei, fazendo lavagem cerebral nas pessoas. Ele não faz isso. O discipulado, então, o que significa? Jesus Cristo, o próprio Deus, caminhando com a gente. Estava falando hoje, agora de manhã, lá na nossa turma do Crescer, que se a gente quisesse resumir de uma forma bem simples, mas muito verdadeira, o que é a Bíblia? A Bíblia é Deus dizendo para nós o seguinte, através de histórias muito humanas, semelhantes às nossas. É Deus dizendo o seguinte para nós: olha, vocês são complexos demais. Vocês são tão complexos que a gente não consegue bem definir o que é o ser humano. Vocês são tão complexos que a gente tem que ter diversas palavras para dar conta da existência humana. A gente fala de corpo, alma, espírito, emoções, coração. A gente precisa de um monte de palavras para tentar dar conta da complexidade do que é o ser humano. Esse ser humano é tão complexo que nem mesmo a gente se entende. A gente tem dificuldade. Às vezes a gente precisa terceirizar o serviço da compreensão e contratar um psicólogo ou uma psicóloga para ajudar a gente a se compreender. De tanta complexidade que reside dentro de nós. Não é fácil isso. E nós somos mesmo complexos, né? E não só no complexo no sentido do nosso interior, do nosso eu individual, mas a complexidade se torna ainda mais complexa quando entendemos o ser humano como um ser de relação. A partir do momento que convivemos com os outros, aí que a coisa fica mais complexa ainda. Porque não é só eu, né? Eu tenho também o outro, eu tenho a complexidade do outro que se junta com a minha complexidade. Enfim, eu vou parar de falar complexo e complexidade, porque senão a gente não vai sair do lugar. Mas a ideia toda é então que esse Deus está chegando para nós dizendo: a vida humana é isso aí mesmo. Ela é extremamente complexa. Então, eu te dei essas histórias. Histórias de vidas complexas. Nem um pouco simples. Histórias de seres humanos, de homens e mulheres, crianças, idosos, semelhantes a vocês. E nessas histórias eu revelo a complexidade da vida. Mas o que eu faço? É que no meio de todas essas vias que nós temos para a vida humana, nós temos na Bíblia um Deus que chega para você e diz o seguinte: deixa eu cuidar de você. Deixa eu te orientar por meio dessa vida. Deixa eu te dar uma direção, deixa eu te dar um norte, deixa eu te apontar o caminho, deixa eu te dizer para onde você vai. E aí Deus não apenas nos aponta o caminho, não nos diz: olha, você tem que sair desse ponto e chegar nesse ponto, porque não daria certo, porque a gente é complexo. Então o que Deus faz? Ele vem para a história, Ele vem habitar a nossa humanidade, Ele vem se vestir com a nossa carne, Ele vem se vestir das nossas emoções, Ele vem sofrer o nosso sofrimento, sentir a nossa dor. Aí Ele vem para esse mundo para dizer o seguinte: não basta eu te indicar o caminho e te deixar correr atrás do caminho sozinho. O que eu preciso fazer? Eu preciso chegar nesse mundo e te convidar para que você ande comigo, para que você caminhe comigo. O Evangelho, então, é Deus vindo a esse mundo para que você caminhe com Ele rumo aonde Ele quer te levar, para uma vida plena, para uma vida abundante, uma vida de acordo com tudo aquilo que Ele fez na história para te reconciliar com Deus e que pudéssemos eternamente desfrutar das consequências, dos efeitos de uma reconciliação entre Deus e o ser humano. O discipulado, então, é o caminho que Deus escolheu.
onde na caminhada conjunta, no andarmos juntos, o que está acontecendo? Está acontecendo esse fenômeno. Um discípulo não está acima do seu mestre. E aí, lembrando que a relação de Jesus é uma relação com os seus discípulos de mestre e discípulo. Ou seja, um discípulo não está acima do seu mestre, mas o mestre trabalha, o mestre atua para que o seu discípulo seja muito bem preparado, seja muito bem formado, seja capacitado, para que preparado e muito bem preparado, ele seja como o seu mestre, se torne semelhante ao seu mestre. Em outras palavras, de que outro jeito você acha que você vai alcançar a vida plena e abundante que Jesus Cristo prometeu? Você acha que Ele te deu vida plena e abundante como uma bênção independente de você? Ou você acha que a vida plena e abundante depende da sua imitação daquilo que Jesus nos ensina como jeito de viver? A vida plena e abundante depende de quanto você entende que você é um discípulo e uma discípula de Jesus e se coloca a caminhar com Ele. Vida plena e abundante é viver como Jesus viveu, é agir como Jesus agiu, pensar como Jesus pensou. Vida plena e abundante é desfrutar a totalidade da vida como Jesus experimentou, como Ele viveu. É por isso que em João 13 ele chega para os discípulos, lava os pés dos seus discípulos e diz o que para os discípulos? Vocês serão felizes. Você pode ler da seguinte forma: vocês encontrarão a vida abundante que eu prometi para vocês. Quando? Quando vocês fizerem uns aos outros, como eu fiz com vocês. Quando vocês aprenderem a servirem uns aos outros, como eu, como mestre, dei o exemplo para vocês, então vocês encontrarão a felicidade plena, que é a felicidade no reino de Deus. Uma inversão do que significa a felicidade. Por isso, então, a outra ideia de capacitar que a gente tem no Novo Testamento é a do mestre formando o seu discípulo, preparando o seu discípulo. E a igreja cristã tem diversos mestres, que são homens e mulheres capacitadas pelo Espírito Santo de Deus e que se preparam para isso, correspondem a essa vocação que Deus deu para eles, para que nos forme. Mas sobre todos os nossos mestres e comunidade cristã, existe o nosso mestre por excelência, que é Jesus Cristo. No final das contas, um mestre não faz com que o seu discípulo seja semelhante a esse, mas faz com que seja semelhante a Cristo. Como? Sendo semelhante a Cristo. De que outra forma nós vamos fazer discípulos de Jesus, que é a grande comissão, lá de Mateus capítulo 28, se não for pelo caminho de nos tornarmos discípulos de Jesus? Existe uma diferença, gente, e essa é uma diferença que nós precisamos encarar de frente. A diferença entre ser crente, ser evangélico, como a gente conhece no nosso Brasil hoje, e ser discípulo de Jesus. Existe uma diferença muito grande. Porque para ser crente, basta você vir todo domingo para a igreja, carregar uma Bíblia debaixo do braço, dar um dízimo, uma oferta, cantar as músicas, e você está na cultura dos crentes. Né? Ouve no seu carro música crente, lê livro crente. Isso aí é ser crente. Isso, ser crente, portanto, no nosso contexto atual, é fazer parte de um grupo social dos crentes. O chamado do Evangelho não é para que você seja crente. O chamado do Evangelho é para que você se torne discípulo de Jesus Cristo. E esse é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é para que você seja como Cristo. Para que a sua vida seja transformada a tal ponto que você já não sabe mais diferenciar quem sou eu e quem é Cristo. Já é o Cristo que vive em mim. Entende? Significa que uma das tarefas fundamentais da igreja cristã, do corpo de Cristo nessa terra, é a tarefa fundamental da capacitação, do preparo, da transformação de vida por meio do discipulado, entendendo que é no discipulado que o Espírito Santo de Deus atua, é no discipulado que Jesus Cristo se faz presente. Porque Jesus Cristo é o padrão, Jesus Cristo é o modelo. E no discipulado é com Ele que nós estamos caminhando. É o Cristo que nos colocou no seu caminho, na sua verdade, na sua vida. E por isso mesmo, nessa caminhada, vamos nos tornando como Cristo. Uma outra parte do Novo Testamento que menciona a ideia do capacitar, da capacitação, é esse texto de Efésios capítulo 4, de 11 a 13, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aonde a ideia do capacitar, aonde o catartizo do grego aparece, com o fim de preparar. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Em outras palavras, Deus pensou a igreja, Deus planejou a igreja, para que a igreja fosse esse corpo, onde esse corpo, um prepara o outro, um cuida do outro, e juntos, como um corpo só, todos nós caminhemos na mesma direção, que é a medida da plenitude de Cristo. A última frase aí do texto. É para lá que nós estamos indo. Para atingirmos esse objetivo maior. E nesse processo, o que vai acontecendo? Deus vai capacitando a gente com dons espirituais. O Espírito Santo que Ele nos concedeu, além de nos conceder a vida, essa vida traz consigo uma capacitação. Algo especial, que Deus colocou dentro de cada um de nós. Em outras palavras, não existe um cristão, uma cristã, que não seja dotada pelo Espírito Santo de Deus com um dom espiritual. Todos nós recebemos uma capacitação do Espírito para cumprirmos a nossa função dentro do corpo de Cristo. E como funcionam os dons? Nós nos ajudamos mutuamente. Os nossos dons se completam. Você precisa do meu dom, eu preciso do seu dom. Sem o seu dom eu não cresço, eu não sou preparado, e sem o meu dom você não cresce e você não é preparado. Somente na integração de todos esses dons é que nós conseguimos, como corpo de Cristo, atingir aquilo que nós queremos atingir, a medida da plenitude de Cristo. Qual é o propósito então desses dons? A preparação. A preparação dos santos. Quem são os santos? Todos nós, remidos por Cristo Jesus, a totalidade do corpo de Cristo. Preparar os santos para quê? Para a obra do seu ministério, para aquilo que é a vocação dessa igreja no mundo, servir a Deus, servindo o mundo. Para que cumpra a sua tríplice missão, vamos dizer assim. A primeira missão da igreja diz respeito a Deus. Vivemos para quê? Para o louvor da glória de Deus. Essa é a razão da existência humana. Vivemos para o louvor da glória de Deus. Daí Deus chega nesse mundo e por causa do pecado, nós nos desviamos desse propósito e não conseguimos cumprir esse propósito. Por causa do pecado, vivemos para o louvor da nossa própria glória. Aí Deus faz o quê? Ele dá um jeito nessa história. Para que você tenha um norte, para que você tenha um caminho, de você descobrir que você não foi feito para o louvor da sua própria glória. Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Aí Ele nos dá a igreja. Ao nos dar a igreja, o Espírito, o Cristo, enfim, tudo o que envolve o ser igreja, o que Ele está fazendo? Revelando qual é a nossa missão. A nossa missão, então, é viver para o louvor da glória de Deus. Mas como isso acontece na prática? Viver para o louvor da glória de Deus, então, é eu me isolar num canto, sem contato com nenhum, e ficar 24 horas por dia cantando músicas para Deus? Isso é viver para o louvor da glória de Deus? É eu me isolar da sociedade e ficar lendo livros crentes o resto da minha vida? O que significa viver para o louvor da glória de Deus? Daí o Evangelho me mostra o outro lado dessa história. Quando Jesus foi questionado de qual é o maior dos mandamentos, o que é que Jesus respondeu? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Significa que o movimento da conversão é duplo. Eu tenho uma conversão a Deus. E na conversão a Deus está contida a conversão ao próximo. Onde eu deixei de ser o centro em todos os sentidos. Agora a coisa já não está mais fechada em mim. Eu não vivo para o louvor da minha glória e não vivo mais para o louvor ou para o serviço de mim mesmo. Eu vivo para o louvor da glória de Deus no serviço ao próximo. Como corpo de Cristo, o que é que nós temos? Eu preciso ter meios, instrumentos para cumprir essa tarefa. E é uma tarefa grande. Viver para o louvor da glória de Deus e para o serviço ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é uma tarefa fácil.
Você sabe disso, nós sabemos disso. E Deus sabe disso, por isso mesmo que Ele nos deu o Espírito Santo dEle, Ele nos deu a capacitação espiritual, Ele nos deu os seus dons, Ele nos deu tudo o que nós precisamos para que cumpramos esse propósito. Qual que é o problema? A gente negligencia isso. E a gente resume ser crente a vir todos os domingos, sentar num banquinho, chegar mais tarde, sair mais cedo, não ter contato com ninguém, etc. Estou salvo, eu sou crente. Essa é a cultura de massa do povo evangélico do Brasil, que ainda não entendeu a sua vocação, que ainda não entendeu que foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. E aí, então, nessa dupla missão da igreja, com relação a Deus e com relação ao próximo, o que esse texto nos mostra? Que a igreja tem uma missão para com ela mesma. É se edificar, promover o seu próprio crescimento. Ao promover o seu próprio crescimento pelo poder do Espírito, o que acontece? Cumprimos a nossa missão para com Deus e para com o próximo. Então, em resumo, basicamente é o que Paulo está dizendo nesse texto. Ele nos dá todas as condições para que a gente seja quem Ele quer que sejamos, para que sejamos a imagem de Jesus Cristo, para que sejamos como Cristo, como o Mestre, discípulos e discípulas bem preparados que se tornam como o seu Mestre. É isso que Ele quer para nós. Se engana quem pensa que o que Deus está fazendo no mundo em Cristo Jesus é te salvar para te encontrar um dia no céu, porque você é gostosinho demais e Ele não vai viver a eternidade sem você. Sonha quem pensa um negócio desse. Não é essa a vocação do Evangelho. Ele te chamou para que junto com Ele você coopere com a obra dEle, para que a sua vida já não seja mais sua, mas para que a tua existência seja para o louvor da glória de Deus, para o seu serviço ao próximo e integrado no corpo de Cristo que é a igreja, nós nos edifiquemos mutuamente, nós nos prepararemos juntos para o cumprir dessa grande missão que Deus deixou para cada um de nós. Pensando nisso, então, eu gostaria de propor algumas questões para a sua reflexão, certo? Antes de projetar as questões, eu quero te dizer o seguinte, eu não vou responder essas coisas, porque são coisas muito particulares, certo? Então, eu vou apenas colocar essas questões e depois a gente vai conversar sobre um texto de Paulo, onde eu acho que você vai ter alguma orientação sobre como você deve comparar a forma que você responde ou não sabe responder essas questões a partir daquilo que ele nos mostra, certo? É para você ler ou ouvir o que eu vou dizer e tentar responder em silêncio para você mesmo. Fica à vontade se você quiser compartilhar a sua resposta com a pessoa que está do seu lado, entendeu? Mas eu digo assim, fique à vontade caso você queira, porque eu não ia querer. Esse seria o horário, se o André falasse um negócio desse aqui, por exemplo, é a hora que eu levantaria e teria uma vontade enorme de ir no banheiro só para não ter que responder nada para ninguém, né? Mas, enfim, fique à vontade se você quiser compartilhar. A primeira questão é a seguinte: quem é você? E o que você faz? Isso é fácil. Vamos tentar complicar um pouquinho a coisa. Como você se tornou o que você é? Também não é difícil, mas exige um pouquinho mais de memória, né? Como você se tornou o que você é? Agora vamos complicar de vez. Para qual finalidade você é quem você é? Última. Você é hoje quem você quer ser até o fim da vida? Essa é uma pergunta que eu tenho medo de algumas respostas, né? Se o sujeito diz sim, aí a gente precisa de tratamento. Você é hoje quem você quer ser até o fim da vida? A primeira questão, eu quero pensar o seguinte com vocês. Quem você é e o que você faz, eu escrevi de propósito. Porque, na verdade, a gente resume isso normalmente no quem você é. Não é isso? Quem você é? Diante dessa pergunta, o que você responderia? Geralmente, a gente responde nosso nome. Quem você é? Eu sou Israel. Né? A não ser que você pergunte para um filósofo, daí puxa a cadeira e senta a história que ele vai demorar para responder isso. Mas quem é você? Um ser humano normal responderia, eu sou Israel. Muito bem. E o que você faz? Eu sou professor.
Isso é o que eu faço. O que isso significa? Eu falei da minha profissão. Certo? Então, normalmente, quem nós somos está relacionado com aquilo que fazemos. Quem é você? Eu sou um médico. Quem é você? Eu sou um professor. É uma resposta que seria aceitável para nós também. Não é isso? Além do nome, né? Mas quem você é, geralmente está relacionado àquilo que você faz. Significa que aquilo que você faz, então, de um certo sentido, em um determinado plano, define aquilo que você é. Muito bem. Daí vem a segunda questão. Como você se tornou o que você é? O que você deve ter trazido à memória é a tua formação, a tua jornada de vida. Não é isso? Então, eu me formei quem eu sou ao longo de uma trajetória onde eu aprendi com fulano de tal, eu fui para tal lugar, eu estudei em tal lugar, eu trabalhei em tal empresa, aprendi determinada técnica, fiz determinados cursos, enfim, cheguei a ser o profissional que eu sou, a pessoa que eu sou. Sempre relacionado àquilo que a gente faz. Daí a gente vem às duas perguntas mais complicadinhas. Ok, mas para qual finalidade você é quem você é? Aí a gente pode tentar enganar. Não, a minha finalidade para aquilo que eu sou é um mundo mais justo. Né? Não, a finalidade de eu ser quem eu sou é porque eu quero que todos os seres humanos vivam bem. Né? Não, gente, a realidade mesmo, para responder claramente, sem meias palavras, é muito simples. A finalidade para a qual você é quem você é, na verdade, é porque você precisa pagar suas contas. Então você é quem você é como profissional porque você precisa trabalhar, gerar renda para poder manter o seu jeito de viver. Não é isso? A finalidade, sem pensar muito, é exatamente o que a gente faz. E é dessa forma que, sem refletir muito, a gente vai vivendo a nossa vida. Uma coisa vai chamando a outra. Quem eu sou está ligado ao que eu faço, o que eu faço está ligado à formação que eu tive, à profissão que aprendi, seja ela uma formação formal, não formal, a experiência de vida que seja, é o que eu faço, e o que eu faço para manter o meu meio de vida. E a última questão, você é hoje quem você quer ser até o fim da vida? Eu acredito, e quero mesmo acreditar de todo o coração, que todos vocês responderam não. Eu não sou hoje quem eu quero ser até o fim da vida. Porque pelo Evangelho, eu descubro que existe um lugar onde a gente quer chegar, um padrão onde a gente quer chegar, que é elevado demais. À medida da plenitude de Cristo. Sermos a imagem de Jesus Cristo. Certo? A gente pode dizer isso simplesmente no nível profissional, ou seja, atingir o topo da minha carreira. Então eu sou hoje o que eu quero ser pro resto da minha vida. Atingir o topo da minha carreira. Consegui, tenho o salário que eu quero, o emprego que eu quero, a condição social que eu quero, estou no patamar que eu quero. Então, se a minha vida continuar assim até o final, eu estou bem. Atingi o meu grande objetivo, o meu propósito e tal. Mas daí o Evangelho nos confronta com isso. Porque tudo isso é muito bonito e, sinceramente, gente, não tem nada de errado em nos formarmos, em trabalharmos para sustentarmos a nossa vida. Não há nada de errado, na verdade, isso é o mais natural possível. E essa é a vida, e ela se dá dentro dessa realidade. Ok, isso não tem problema. Mas qual é o real problema? É quando a gente não confronta as nossas respostas aqui com aquilo que é o projeto de vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Porque eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar me preparando, eu vou continuar me formando. Como a última questão indica, eu vou continuar buscando melhorar. Eu vou continuar. Isso é um processo da minha vida. Ok, mas para qual fim? Para qual motivo? Para qual finalidade? Para ganhar mais? Para conseguir mais? Para ter mais? Para ser mais reconhecido? Para qual finalidade? Para adquirir mais bens? Para deixar mais herança para os seus filhos e netos? Para qual finalidade? Se nós não confrontarmos essas questões, que estão lá na base do nosso dia a dia, na base da nossa rotina. A nossa rotina se dá em torno disso daqui. Se a gente não confrontar essas questões com aquilo que o Evangelho nos oferece, então a gente corre um sério risco de não cumprirmos a nossa missão nesse mundo. De não vivermos para o louvor da glória de Deus, mas naturalmente voltarmos a viver para o louvor da nossa própria glória.
Se nós não confrontarmos essas questões e as nossas respostas, principalmente à luz do Evangelho, então a gente corre o risco de não viver para o próximo, mas viver para nós mesmos. A gente corre o risco de tratar a igreja, o corpo de Cristo, como o compartimento religioso da minha vida. E não como o ambiente sagrado, não por causa do solo, mas por causa do que Cristo colocou em cada um de nós, o Espírito Santo do próprio Deus. O que une e o que nos faz corpo de Cristo. De tratarmos a igreja, corpo de Cristo, como a área religiosa da minha vida. E que eu vou lá para cumprir regra, para me satisfazer, para alcançar a bênção, para qualquer outra coisa. Menos para compreender e passar a viver à luz do Evangelho de Cristo. Então o risco que a gente corre é esse. É por isso que eu acho que o Evangelho precisa, e ele nos oferece, uma determinada direção. O texto que eu quero refletir, então, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. E é um texto só, é uma reflexão rápida, acho um texto extremamente direto do apóstolo Paulo sobre a sua própria experiência de vida. E eu gostaria que a gente olhasse para a experiência de vida desse sujeito e nos espelhássemos nela. Para que a gente olhasse para o que foi a vida dele confrontada com o Evangelho, e a partir dessa vida a gente pensasse ou repensasse aquelas questões que a gente colocou. O texto diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando ele fala de todos eles, ele está falando dos demais apóstolos. Então, antes trabalhei mais do que todos eles, mais do que todos os demais apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Feche os seus olhos, ora comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho. Diante dela, Pai, a gente quer ter o nosso coração colocado e exposto diante de tudo aquilo que o evangelho pode revelar do nosso coração e trazer para nós como orientação. Que o teu Santo Espírito faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu enxergo nesse texto, a partir da primeira frase de Paulo, é o seguinte: você é pela graça de Deus. Você é quem você é. Você é o que você é pela graça de Deus. Já começa por aí. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A tua existência é a graça de Deus. Tua vida é graça de Deus. O que você tem na sua vida é graça de Deus. O que você alcançou é graça de Deus. Trabalho, formação, família, amigos, relacionamentos, absolutamente tudo é graça de Deus. A reconciliação com o teu passado, a esperança em relação ao futuro, tudo é graça de Deus. Você é pela graça de Deus. A tua existência é devida à graça de Deus. É exatamente o que Paulo está tentando dizer para a gente com essa frase. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E não só sou o que sou, mas sou o quem eu sou. Porque num outro texto, ele leva isso de um jeito até mais radical. Ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado com Cristo. Essa é a confrontação com o Evangelho. Todos aqueles meus planos de vida, quem eu sou, o que eu faço, como eu cheguei onde eu cheguei, qual é a finalidade daquilo que eu sou e aonde eu quero chegar enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto sujeito, tudo isso precisa ser colocado à luz do Evangelho. E tem um momento em que o apóstolo Paulo vai fazer isso. E na verdade, lá em Filipenses, capítulo 3, de 7 até 11, é exatamente o que ele faz. Na verdade, os versículos anteriores ao versículo 3 de Filipenses,
o apóstolo Paulo vai responder todas aquelas questões. Quem ele é? Sou Paulo, da tribo de Benjamim. Ele vai falar o que ele se tornou, o que ele faz. Me tornei fariseu, seguidor da lei. Ele vai falar qual é a finalidade disso tudo. Ele vai falar do seu zelo pela igreja de Deus. Desculpa, o seu zelo pela palavra de Deus, pela lei. E esse zelo leva até mesmo a perseguir a igreja do Senhor. Ele vai falar de toda a sua trajetória, mas essa trajetória, tudo isso que nos compõe como seres humanos, precisa ser confrontado com o Evangelho. E quando confrontado com o Evangelho, a resposta de Paulo é a seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo aquilo que eu era, eu joguei no lixo, é o que diz o apóstolo Paulo. E aquilo que eu era, para mim, a visão de mundo era a coisa mais perfeita possível, imaginável, à luz da vontade de Deus. Mas confrontado com o Evangelho, eu descobri que não era. Que na verdade eu vivia para mim mesmo, que na verdade eu era o meu próprio Senhor, na verdade eu fazia as coisas do meu jeito, e tudo isso mascarado de sinceridade a Deus. Então ele vai falar da justiça que provém dele e a justiça que provém de Deus. Essa justiça que provém de Deus é o Evangelho, é revelado em Cristo. E é esse Cristo que ele quer conhecer. Conhecer Cristo, e para quem tem participado dos nossos encontros e nossas frentes de educação cristã aqui na Iba Viva, uma coisa que eu acho que a gente tem tentado pelo menos deixar muito claro, com tudo aquilo que a gente te ensina no Crescer, na FLAM, de Bíblia e de teologia. Conhecer Cristo não é saber coisas a respeito de Cristo. Conhecer Cristo é ter um relacionamento com Cristo. A Bíblia e a teologia são ferramentas para apresentarmos duas pessoas, você e Cristo, para aproximarmos essas duas pessoas. A gente não quer encher a cabeça de ninguém de conhecimento, de Bíblia, de curiosidades históricas, arqueológicas, geográficas, linguísticas e etc. Essa não é a nossa intenção. E não é o que a gente tem feito. Se tem uma coisa que a gente tem deixado muito claro, é que o que a gente quer com uma teologia é uma teologia encarnada na vida. É uma teologia prática, uma teologia da existência. É uma teologia que não fica pairando no mundo das ideias, mas é a teologia do Cristo que se fez carne e habitou entre nós. É uma teologia que quer dar respostas para a vida, que quer ser um auxílio de Deus para o seu processo de discipulado, para o processo da formação da imagem de Cristo que está sendo feito em você. É isso que a gente tem tentado. Por isso, gente, essa ideia de desconsiderar tudo aquilo que é propriamente meu para alcançar aquilo que é fundamentalmente maior, conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo e todas as implicações disso. Porque o encontro com Cristo nos transforma. O encontro com qualquer pessoa te transforma, você sabe disso. Um relacionamento transforma você. É impossível você encontrar uma pessoa, relacionar-se com uma pessoa sem ter ser transformado. Você não sai de nenhum relacionamento do mesmo jeito que você entrou. É exatamente essa ideia do conhecer Cristo. É ter um relacionamento com Ele, de modo que esse relacionamento nos transforme a tal ponto que nos tornamos como Cristo. Ou, como Paulo está tentando dizer aqui, literalmente, eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. A vida já não é mais a minha vida que pulsa, mas é a vida de Cristo que pulsa em mim. E essa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque esse é aquele que me amou e que se entregou por mim. E porque Ele me amou e se entregou por mim, é que eu quero ser como Ele. Eu quero amar e entregar a minha vida. Eu quero amar o meu próximo e entregar a minha vida a Ele. Assim como Cristo fez por cada um de nós. Um segundo ponto sobre esse texto. O que nós fazemos com a graça? E essa, sinceramente, é uma pergunta que me deixa às vezes arrepiado. O que nós fazemos com a graça que nos foi concedida? Pela graça de Deus, sou
o que sou, e sua graça para comigo, não foi inútil. O que me perturba nisso é o seguinte: pela graça de Deus você é o que você é, mas dependendo do que você fizer com essa graça, ou do que você deixar de fazer com essa graça pode ser na sua vida útil ou inútil. Com a graça de Deus, o que a gente está falando é o Cristo que veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário por você, não levando em conta os seus pecados, e não só os que você já cometeu, mas também aqueles que você ainda vai cometer, que ele já sabia que você ia cometer. Ele passou por cima de tudo isso para vir para esse mundo, perdoar você da tua existência no pecado, te reconciliar com Deus, e para isso ele teve que morrer numa cruz. Para isso ele teve que dar a vida dele, ele teve que sofrer, ele teve que pagar o altíssimo preço para que a sua vida fosse tirada da morte e fosse devolvida a Deus. Ele teve que pagar esse preço. Graça é isso. Graça não é um conceito teológico, é uma narrativa. É o que Jesus fez. Isso é a graça. E essa graça do Cristo que fez todas as coisas por você, você pode pegar essa graça e fazer com que ela seja completamente inútil na sua vida. É uma coisa que deveria tirar o nosso sono. Deveria tirar o nosso sono. Eu posso pegar tudo isso que Cristo fez para mim e transformar algo completamente inútil na minha vida, dependendo da forma como eu lido com essa graça, dependendo do que eu faço com essa dádiva, esse presente que Deus deu para mim. Graça é essa dádiva, é esse presente que Deus te deu. E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com esse presente que Deus te deu? Se você está guardando esse presente, achando que esse presente que Deus te deu é para que um dia se apresente ele na porta do céu, para você entrar, cuidado com esse seu pensamento. Não foi para isso que ele te deu esse presente. O que você está fazendo com a graça de Deus que te foi concedida como dádiva, como presente, sem que você fizesse absolutamente nada e sem que você pudesse pagar por esse presente ou retribuir esse presente? O que você está fazendo com essa graça? O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, diz o seguinte: nós o proclamamos, e ele está falando do evangelho, do mistério que esteve oculto, mas que foi revelado a nós por meio de Jesus e tal. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Continuação do texto, versículos 1 e 2 do capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. E que mistério é esse? Cristo. O que o apóstolo está dizendo? Ele teve a sua confrontação com o evangelho. E diante da confrontação com o evangelho, o que ele disse no texto de Filipenses que eu li para a gente? Ele abandonou tudo. Ele perdeu todas as coisas. Tudo aquilo que era sua formação, sua carreira e etc., ele perdeu. Mas em que sentido ele perdeu? Ele perdeu porque aquilo era para ele. Mas agora com o evangelho, ele usava toda essa formação que ele teve, todo o conhecimento que ele tinha, toda a retórica que ele tinha, toda a capacidade de interpretar as escrituras próprias de um mestre do farisaísmo. Tudo isso agora ele converteu a serviço de Cristo. Eu perdi para mim e coloquei aos pés de Cristo e disse: Cristo, faz comigo o que o Senhor quer fazer. O que eu sou é isso, o que eu me formei é isso, eu sou esse profissional, eu sou essa profissional. Eu estudei isso, eu coloco diante do Senhor e Senhor, faça o que o Senhor quiser com isso. Como eu posso te servir com tudo isso que eu sou? Como eu posso colocar todas essas coisas agora para o Senhor? Eu perdi para mim, para ganhar para ti. Eu perdi para mim, para colocar todas as coisas aos seus pés e dizer: Senhor, faça com tudo isso aquilo que o Senhor achar que deve fazer. É a história, e eu gosto muito dessa. É dos 5 pães e os 2 peixinhos.
Senhor, eu sou os 5 pães e os 2 peixinhos. É tudo o que eu sou e é tudo o que eu tenho, e eu coloco na tua mão, faz o que o Senhor quiser fazer com isso. E Ele vai alimentar uma multidão através da sua vida. Você está entendendo? Esse é o confronto com o Evangelho. E essa é a virada de chave que demora. Sabe aquele carro lento que demora para pegar? Eu acho que essa é a grande virada de chave que a maioria dos crentes do Brasil ainda não entenderam. Não perceberam que é o que está faltando acontecer. É virar essa chave. É perceber que aquilo que eu tenho para mim, eu preciso perder para mim e colocar aos pés de Cristo. É por isso que então agora esse apóstolo Paulo coloca todo o seu esforço no serviço de Cristo. Ele coloca tudo o que ele é, ele se esforça. Essa palavra eu acho legal que ele coloca, que é: nós o proclamamos, o Evangelho, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha o objetivo que ele tem. Eu trabalho para isso, para apresentar todo homem, toda pessoa, todo ser humano perfeito em Cristo. Por isso é que eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. A palavra que ele utiliza aqui é a palavra que deu origem à palavra latina: eu me afadigo, eu chego à exaustão de tanto trabalhar para cumprir esse propósito, que é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Eu não poupo esforços, a minha vida agora é uma vida dedicada a Deus. Isso significa o quê? Que você vai ter que largar sua profissão e vir trabalhar numa igreja, ser missionário? Não, é que agora a tua profissão, é que as pessoas que pedem o teu serviço e que te contratam, precisam do teu trabalho, para que esse Cristo seja apresentado a essas pessoas. As pessoas que vão na tua loja precisam ter em você o referencial, precisam olhar para você e perceber que Cristo está ali, e não um religioso crente, mas Cristo está ali. E porque Cristo está ali, essas pessoas têm em você, um referencial. Vem luz que brilha nos teus olhos, e que já não é você, é Cristo que vive em você. Os teus colegas de trabalho, os teus funcionários, o teu patrão, seja quem for, são as pessoas que estão ao teu redor. E o teu ambiente de vida é o teu campo missionário. Ele te colocou como missionário aonde o teu pé pisar. Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua loja, atendendo os teus clientes. Em tudo isso, é Cristo que tem que estar ali. Os valores de Cristo é que tem que estar ali transformando tudo. Essa é a chamada do Evangelho. Essa é a graça que transforma todas as coisas. É assim que a gente pode dizer, olhando para a nossa vida, o que a gente tem feito e quem nós temos sido, para poder dizer o seguinte: a graça de Deus não foi inútil comigo. Porque eu peguei tudo isso, toda essa graça, processei ela na minha vida e dei a minha vida como um presente para o meu próximo. Mas que vida você deu como um presente para o seu próximo? A vida de Cristo, a vida transformada. Essa é que você dá como presente para o seu próximo. As expressões de Paulo: luto por vocês, me esforço por vocês. Se tem algo que a gente precisa, eu já tenho dito isso, é entender que a graça se opõe ao mérito, mas em nenhum momento a graça se opõe ao esforço. É justamente por causa da graça que nós vamos nos esforçar mais do que todos os outros. É justamente por causa da graça que a gente vai trabalhar mais do que todos os outros. Isso não é mérito. Mérito é eu tentar a salvação pela minha própria força, pelos meus próprios caminhos, meu próprio braço. Isso é mérito, e graça se opõe a isso. Mas a graça não se opõe ao esforço, muito pelo contrário. A graça é a força motora do nosso esforço. É justamente em resposta a essa graça que a gente passa a fazer isso. Eu começo a lutar com tudo que existe em mim. Eu começo a me esforçar para cumprir o plano, o propósito, a missão, a finalidade da minha existência. É viver para Deus, vivendo para o próximo, e no corpo de Cristo nos edificarmos mutuamente. Se você quiser ler esse texto na versão do Eugene Peterson, na mensagem, olha só o que ele diz: mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus. É a ela que devo tudo o que sou. Não posso permitir
que a sua graça seja desperdiçada. Não trabalhei mais do que qualquer um dos outros, embora os resultados não tenham dependido de mim, mas sim de Deus, que me deu a sua graça. Eu não posso permitir que a graça de Deus seja desperdiçada. Por que nós desperdiçamos a graça de Deus? Porque a gente ainda não entendeu que a tua vida não é para você. Que você não vive para o louvor da tua própria glória. E você não vive para servir a si mesmo. Aí a gente desperdiça a graça. Aí a gente joga a graça na lata do lixo. E ao invés de considerarmos esterco tudo aquilo que fomos para nós mesmos, passamos a considerar a graça de Deus como esterco, para que aquilo que somos tenha prioridade na nossa vida. A gente inverte a coisa. E isso acontece com uma facilidade muito grande. Não precisa nem pensar muito na vida para que isso aconteça naturalmente. Então, gente, qual é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá? Trabalhe e veja a graça agir. Trabalhe e veja a graça agir. Ele diz: trabalhei mais do que todos os outros, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu não trabalhei mais do que todos os outros, embora os resultados não tenham dependido de mim, mas sim de Deus que me deu a sua graça. Essa é a experiência de vida do cristão e da cristã. E entender que em resposta à graça, trabalhamos. Em termos práticos, Israel, o que significa trabalhar? Não é sair por aí fazendo o que você acha que deve ser feito. Não é sair por aí realizando aquilo que você acha que deve ser realizado para você aliviar a tua consciência. Ou para você cumprir uma regra porque a gente está ensinando isso na igreja. Trabalhar significa o seguinte: ok, entendi essa graça que me foi concedida. Beleza, eu vivo para Deus, vivo para o meu próximo e vivo no corpo de Cristo. Significa que nós nos edificamos mutuamente para que juntos vamos seguir a medida da plenitude de Cristo. Perfeito. Agora o que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer o seguinte: qual é o dom que esse Deus te deu? Ou seja, em termos de vocação, em termos de trabalho, de serviço, onde essa graça de Deus se manifesta na sua vida? Segundo passo, agora eu preciso entender como relacionar aquilo que eu sou, o meu trabalho, minha profissão, as minhas tarefas do cotidiano, como relacionar tudo isso com Cristo. E como colocar tudo isso aos pés de Cristo, para que Ele faça o que Ele quiser a partir daquilo que eu sou. Daí a gente volta para o ponto inicial. Eu preciso do discipulado. Discipulado envolve ensino e caminhada. Logo, não existe uma igreja que cumpra o seu propósito se essa igreja não pulsar ensino e caminhada. Se essa igreja não vibrar com o ensino da palavra de Deus e o discipulado de Cristo, não existe uma igreja saudável capaz de cumprir o seu propósito se essa igreja não estiver respirando a necessidade, o empenho, o esforço para estudarmos. Uma coisa que às vezes me deixa meio curioso é o seguinte: às vezes a pessoa chega, eu queria tanto ir na semana teológica, mas eu estava cansado. Queria tanto frequentar o Crescer nos domingos, mas é muito cedo. Interessante. Se fosse uma semana onde você faria um curso para se preparar para o seu trabalho, onde concluindo esse curso você receberia uma promoção no seu trabalho, você faria ou não faria? Você iria correndo. Você iria parecendo um zumbi, mas você estaria lá. Se fosse uma questão de você estar aqui aos domingos às 9 horas da manhã para se preparar para alguma coisa que vai render alguma coisa para você, no que diz respeito a grana, finanças, visibilidade ou qualquer outra coisa, você não teria problema nenhum em estar aqui. Aliás, a gente não precisa ir nem tão longe. Se houver uma para homens ou para mulheres, enfim, qualquer proposta de uma atividade de entretenimento a esse horário, você iria. Você não aceita estar aqui para a gente estudar a Bíblia juntos às 9 horas da manhã do domingo, mas se te convidarem para ir jogar bola, você vai. Se te convidarem para ir caminhar num parque, você vai. Quem é que está no centro da tua vida? Responde de novo aquelas perguntas.
Quem é que está no centro da tua vida? O que você está fazendo com a graça que Deus te deu? O que você está fazendo? Pensa nisso. Reflete sobre isso. Eu quero encerrar citando um trecho pequeno de um livro chamado A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Richard Foster é um dos maiores nomes da espiritualidade cristã do nosso tempo. É praticamente impossível você pegar qualquer livro sobre espiritualidade cristã do nosso tempo que não cite Richard Foster. Daí vem a grande questão, onde é que começa? Onde é que se forma um Richard Foster? Como é que chegamos onde Richard Foster chegou? E não chegou para ele. Chegou por causa que é um discípulo de Cristo, querendo fazer discípulos de Cristo. Colocando tudo o que ele tem para que Cristo seja formado nas pessoas. No seu livro ele vai dizer sobre as influências que ele teve. E essas influências é o que deram o sentido, o rumo, a finalidade do seu trabalho ministerial. E aí ele diz o seguinte: a segunda influência veio de um membro daquela congregação que ele, Richard Foster, pastoreava. Esse membro era o Dr. Dallas Willard, que é um dos meus autores preferidos. Dallas Willard, filósofo por profissão, ele era bem versado nos clássicos e ao mesmo tempo tinha uma habilidade incomum para captar o cenário contemporâneo. Ele dava aulas para o nosso pequeno e inexperiente grupo, estudos em Romanos, Atos, Sermão do Monte, disciplinas espirituais e outros. Independentemente do tema, ele, não raro, nos levava a contemplar o quadro geral. Era um ensino fundamentado na vida, que sempre respeitava as fontes clássicas e buscava dar a elas uma expressão contemporânea. Aqueles ensinamentos, entre parênteses aqui, aqueles ensinamentos de uma pequena classe de escola dominical com umas 10, 12 pessoas. Aqueles ensinamentos forneceram-me a cosmovisão sobre a qual eu poderia organizar toda a minha formação acadêmica e bíblica. Contudo, não foi unicamente o ensino, ou pelo menos não foi o ensino tal como normalmente o concebemos. Era uma comunicação de coração para coração, que acontecia entre um filósofo de primeira linha e um punhadinho de gente que, por acaso, eram discípulos de Cristo. Dallas ministrou-nos seu ensino bem no meio das nossas lutas, nossos sofrimentos e temores. Seu intelecto fluía até o coração e desse centro profundo fluíam seus ensinamentos. Hoje, muitos anos depois, ainda me deleito com o impacto daqueles encontros de ensino, vivência e oração. Dallas circulava entre nós, ensinando sempre, ensinando o dom espiritual de ensinar, creio eu. Ensino com sabedoria, ensino com paixão, ensino com coração. E sempre experimentávamos a sensação do luminoso, um termo técnico para dizer um Deus inefável, o Deus diante do qual a gente está e não consegue compreender, apenas se prostrar em adoração. Onde um homem como Richard Foster, um dos grandes líderes do nosso tempo, onde que nasceu um cara como Richard Foster? Numa pequena classe de escola dominical de 10, 12 pessoas. Ouvindo um filósofo chamado Dallas Willard, professor de Harvard. Esse filósofo que durante a semana ele era um filósofo para os seus alunos, um baita de um influenciador de mentes sobre a perspectiva cristã da filosofia, e que no final de semana quem ele era? O professor de uma escola bíblica de 10, 12 alunos. E nessa escola bíblica se formou um grande Richard Foster. E quantas outras pessoas anônimas que fizeram coisas tão grandes, mas que nem por isso se tornaram conhecidas. E que não precisam ser conhecidas. O que a gente tem na Iba Viva? E o que é oferecido para nós? E essa é uma palavra bem pastoral, bem de coração para coração. De igreja, de Iba Viva. O que a gente tem aqui, gente? Para quem caminha, como a gente que viaja, está num monte de lugar, seminário, igreja e tal. O que a gente tem aqui em termos de oferta de ensino bíblico, você não encontra em lugar nenhum por aí. Isso nos faz melhores? Isso não nos faz melhores. O que isso diz sobre a Iba Viva? Que somos melhores do que as outras igrejas? Não. Isso só diz uma coisa sobre a Iba Viva. A gente está entendendo quem é Jesus. A gente está entendendo o que é o Evangelho e o discipulado de Cristo muito além do que é ser religioso.
É isso que diz sobre a Eiva Viva. Que a gente humildemente se curva diante do Cristo e diz: Cristo, conduz a nossa vida. O que a gente tem aqui, com a graça de Deus, a gente tem professores de qualidade, a gente tem gente chegando para o nosso meio que tem formação, que a gente não sabe de onde vêm essas pessoas. Eu tenho um orgulho do caramba do Nivaldo. O Nivaldo é professor do nosso Crescer de domingo de manhã. Amanhã ele começa uma turma dele da FLAM aqui na Eiva Viva às 20 horas. Entende? Ele é advogado de formação. E o que ele está fazendo? É isso. Eu perdi tudo para colocar os pés de Cristo. Para que Ele use isso do jeito que Ele quiser. E Ele trouxe o Nivaldo até a gente. E o que a gente está fazendo? A gente está reconhecendo isso, que é dom de Deus. É o que Ele está fazendo na vida dele. E Ele está aqui entre nós. Ele está servindo vocês. E o que você está fazendo com esse presente que Deus te deu? Você está dormindo até mais tarde no domingo? Você está cansado demais na segunda-feira, visto da Bíblia com a gente? O que acontece? Aonde está o problema da gente? Porque, sinceramente, eu não acredito que o nosso problema é de divulgação, que o nosso problema é que a gente não está fazendo propaganda suficiente, que a gente não está falando o suficiente. Eu não acredito. Porque a gente fala disso o tempo todo. Final de semana a gente vai ter um congresso maravilhoso aqui, com palestra, workshop, um monte de coisa para você se envolver. Já faz 1 ano e meio que nós temos um curso que é um polo de extensão de uma faculdade latino-americana, com mais de 30 anos de experiência em formação teológica, onde eu sou professor há 10 anos. A gente tem há 1 ano e meio esse curso aqui. Quantas pessoas acham que da nossa comunidade de 800 membros participaram desses cursos? A gente dá graças a Deus pelo crescimento do Crescer. Né? O Luiz Escado até mudou de brincadeira o nome do nosso grupo no WhatsApp, do Crescer para Crescerá. Né? A gente está feliz com isso, porque a gente está vendo de domingo de manhã já um grupo que beira 140 pessoas, entre adultos, jovens e adolescentes, estudando a Bíblia com a gente aqui. E o que você está fazendo? Aonde você está esse horário? Por que você não pode estar aqui com a gente? É problema de transporte? Fala com a gente resolve. Você acha que isso é problema? O que você está fazendo com a graça que foi dada para você? Cadê o teu esforço para fazer com que essa graça não seja inútil na sua vida? Cadê você lutando contra você mesmo para parar de ser o rei da sua própria vida, a rainha e a senhora altiva da sua própria existência? Aonde está você lutando contra tudo isso? Onde está?